Na Trilha do Pódio. Fala, pessoal que está nos acompanhando na Rádio Band News FM. A gente dá seguimento aqui ao nosso quadro Na Trilha do Pódio, que fala muito sobre esportes olímpicos, e vocês sabem que a gente está na nossa reta final, rumo aos Jogos Olímpicos de Tóquio, conversando sempre com os atletas, comissão técnica e todas as curiosidades que envolvem esse universo olímpico que está chegando, né? Menos de um mês. E por isso hoje a gente tem um convidado muito especial. Falei nos bastidores que ele está sendo muito requisitado, porque as pessoas têm muita curiosidade em saber como é que está a alimentação, como é que será, aliás, a alimentação dos atletas nas 9 bases do time Brasil espalhadas pelo Japão. E a gente recebe hoje o chefe executivo do time Brasil, o Alan Salles. Alan, um prazer enorme. Konbanwa para você, né? Estamos num fuso aí de 12 horas. Obrigada por nos atender. E ohayou gozaimasu para você aí no Brasil. Obrigado, eu agradeço o convite. Obrigado e que bom, né, que eu conseguia dar essa entrevista para você. Sim, sim. Eu queria primeiro saber um pouco da sua história. Como que começou a sua paixão pela gastronomia? Como é que você se envolveu e começou a trabalhar, né, cuidando da alimentação das pessoas? E também sobre essa parte de você estar no Japão, se você tem alguma relação com o país, há quanto tempo você está aí, se você já morava por aí. Conta um pouquinho da sua trajetória pra gente. Eu vou resumir, tá? Porque eu não costumo falar os lugares que eu trabalhei, assim, tiveram alguns chefes famosos, restaurantes famosos, Fica à enfim. vontade. Mas eu comecei a cozinhar bem cedo, né, profissionalmente, porque meu pai, ele trabalhava na área, né, meu pai, ele era maître de um hotel. E aí eu comecei a trabalhar com ele, mas a minha ideia nunca foi trabalhar na cozinha, assim, nunca quis, né, nunca gostei. Naquela época não era moda ainda, né, moda que eu digo assim, hoje em dia é uma profissão glamourizada, né, que não tem nada de glamour, né, é o que a TV vende, mas e aí eu comecei a buscar outros meios, né, outras saídas para não trabalhar na cozinha. E aí eu me formei em comunicação, trabalhei pouco tempo e não consegui e ficar longe, né, da cozinha. Voltei para a cozinha e aí sim que eu comecei a seguir a carreira. Eu trabalhei 4 anos na cozinha antes, né, e depois que eu fui me capacitar, né. Geralmente as pessoas fazem o contrário, né, elas estudam, depois elas vão buscar um trabalho, né? Eu trabalhei primeiro, depois eu fui estudar. Foi mais ou menos um caminho meio inverso. Entendi. E a sua relação com o Japão, você mora aí já faz algum tempo ou foi especificamente para trabalhar na Olimpíada? Eu vim para cá em 2018, né? A ideia era trabalhar em 2020, né, nos Jogos, mas com a pandemia mudou muita coisa. Mas eu vim especificamente para trabalhar nos Jogos. Eu nunca tinha vindo para cá. Eu nunca imaginei vir para cá, né? Nunca tive vontade de vir para o Japão, né? Mas o Japão ele me adotou assim e hoje está terminando o meu ciclo aqui. Eu te confesso que eu estou bem triste assim de ter que ir embora, né? Porque eu gosto muito daqui, gosto bastante mesmo. É um país muito legal para viver, é um país muito educado, muito limpo, muito. Eu me apaixonei pelo Japão. O Japão literalmente te escolheu, né? Então você vai ficar até a Olimpíada, até o dia 8 de agosto, aí depois você retorna para o Brasil? Como que tá o seu cronograma? Hoje a ideia é terminar os jogos, né? Entregar os jogos e ir para um próximo estágio aí que eu ainda não defini, né? Não sei qual vai ser, né? Se a gente vai ter no futuro, em 2024, se a gente vai ter esse trabalho em Paris, se eu vou continuar, se eu não vou, né? Mas tá aberto, então. Por enquanto a meta é entregar os jogos, terminar, né? Me dedicar a isso, né? Eu estou trabalhando há 3 anos, né? Nesse projeto e agora eu estou na reta final, né? Segunda-feira, quer dizer, sexta-feira eu começo a trabalhar já diretamente ligado nos jogos, né? Começa já a chegar alguns atletas, começam a chegar o pessoal do COB para cá, então eles já se alimentam com a gente. Então o meu trabalho já se inicia. Entendi. E onde é que você está nesse momento no Japão? Agora eu tô em Aichi-ken, que é uma cidade que é província, não é uma província, né, mas ela é mais perto de Nagoya do que de Tóquio, né? Porque eu cheguei e é legal, assim, interessante eu contar. Claro. E nesses 6 meses, quase 7,
eu fiquei 2 meses em quarentena. 2 meses, assim, eu vim... O Japão, ele te obriga, né, a ficar 14 dias em quarentena. Então, da primeira vez que eu vim, eu fiquei 14 dias. Da segunda vez, eu fiquei 14 também. E como aqui a gente tem um fornecedor que é daqui, né, eu decidi vir para cá já direto, para já conseguir ter esse contato, né, e terminar o trabalho. E também para não ficar em Tóquio durante esse período de quarentena, que é um pouco mais... Aqui talvez seja um pouco mais... Não é que é flexível, assim, mas aqui eu tenho mais contato, tem mais pessoas para Tá mais suporte, né? familiarizado. Uhum. Entregar a refeição, né? Bater papo, enfim, para não ficar também pirando nessa história de quarentena aí, porque não é nada fácil. Não, eu imagino, assim. Então, assim, você ficou 3 anos direto no Japão ou você chegou a vir para o Brasil? Porque você pegou ainda um período antes da pandemia, né? Você Eu fiquei 2 anos e meio, Tá. direto. Direto, 2 anos e meio? Não, Caramba. 2 anos, desculpa. Tá. Mas Depois é eu fiquei, bastante tempo. aí rolou a pandemia, os jogos foram cancelados, fui para o Brasil, fiquei no Brasil 6 meses, do Brasil, aí voltei para cá uma vez, depois eu fui embora, depois eu voltei para cá de novo, e aí eu tô aqui de novo. Tá, tá. E aí, dessa última vez que você teve de vir, você fez quantos dias de quarentena? 14? 14, são sempre 14 dias. Tá. Aí, somando essas quarentenas que você fez, você ficou juntas dão 2 meses. Semana quarentena em Doha, quarentena aqui, quarentena dá mais ou menos uns 48 dias aí, quase um mês, quase 2 meses, né? 50 dias. Bastante Nossa, coisa. caramba. E eu queria te perguntar o seguinte, mesmo quando você estava por aí, em 2018, muitos atletas fizeram eventos teste no Japão. Queria saber se você teve contato nessa época com alguns atletas, se você conseguiu atendê-los. Sim, sim. Na verdade, quando eles vêm para o Japão, né? Eles vêm porque é uma estrutura que o COB monta, né, para eles. Geralmente, alguns campeonatos que quando eles vêm para cá é aqui, mas, por exemplo, atletismo, handball, vôlei. O Campeonato Mundial de Vôlei foi aqui, o Karatê foi aqui no Japão, mas, por exemplo, o atletismo era na Coreia. Então, o COB traz esses atletas para cá justamente para isso, para fazer esse teste, né, da operação. Testar hotelaria, transporte, alimentação, e todos os serviços que vão ser oferecidos durante os jogos, né? Mas a gente conseguiu fazer vários eventos testes, a vela, por exemplo, o surf, a gente conseguiu fazer com bastante modalidade. Então, foi um teste muito bom para a gente, né? Mas no caso específico da alimentação, acho que de todas as áreas, assim, esses testes foram todos por água abaixo, né? Não todos, mas assim, a grande maioria teve que ser readaptado devido às condições impostas, né, pelo governo, pelo comitê organizador. Então a gente está tendo que se adaptar até hoje, assim, até agora estão surgindo adaptações e mudanças, né? Então a gente está em constante mudança, trabalhando bastante, quase que 24 horas, assim, o time todo, né, do comitê trabalha para isso. Não, eu imagino, é o que você falou, as mudanças elas vão acontecendo muito rapidamente, né? Porque é uma coisa que está fora de controle, né? E eu queria saber o seguinte: como é que vai ser o teu trabalho na Olimpíada? Onde é que você vai ficar? Conta pra gente como é que vai ser mais ou menos a rotina que você espera, né? Claro que, como você falou, as coisas podem ir mudando, mas no geral você já sabe quais são as suas atribuições. Queria que você contasse um pouquinho pra gente. A gente tem modalidades chegando em tempos diferentes, né? Então, a partir agora do dia 5, a gente já começa a atender alguns atletas e bases diferentes, né? Então, por exemplo, agora a gente começa a trabalhar em outra, depois a gente abre a base de Saitama. Então, sempre eu estou presente na abertura dessas datas, acompanho os 3 primeiros dias, até a criança começar a andar sozinha, sabe? Mais ou menos essa ideia. Daí eu já parto para outra base que vai abrir. Depois, conforme a gente conseguir entregar as 8, 9, né, montadas, né, e funcionando, aí eu reprogramo minha agenda, né? Se tudo correr super bem, assim, não preciso ficar voltando em cada uma. E aí a ideia é só fazer visitas mesmo, né? E percorrer novamente tudo isso. E depois desmontar, né? Essas bases começam a ser desmontadas, a gente entrega prédio, escola, as bases que a gente está usando. Então, basicamente, esse que vai ser meu trabalho, mais de supervisão mesmo, né? Mais essa parte
executiva mesmo, né? De planilha, de cálculo, claro, também, né? De qualidade, mas a gente tem um time bastante treinado para isso, né? Na entrega do alimento mesmo, né? E você tem ideia de quantas pessoas estão envolvidas com você especificamente nessa parte da alimentação? Mais ou menos umas 80 pessoas. Caramba, é muita gente. E como é que foi esse processo da integração? Sei que você teve de dar alguns treinamentos para os japoneses, né? Como é que foi essa questão de você montar o time para fazer do jeito que os atletas possam se sentir em casa, como você disse, que é a ideia do Comitê Olímpico do Brasil? A gente tem bases, por exemplo, eu vou usar as bases que são, não diga isoladas, né? Mas a gente tem os esportes aquáticos que eles ficam fora, né? E cada base ela é específica, ela tá lá por esse motivo, né? Então a gente tem a base da canoagem, que fica numa região, a gente tem a base do surf, que fica em outra, da vela, que fica em outra, né? E são equipes menores, né? De 10 a 20 pessoas, mais ou menos. As outras são bem grandes, né? Essas a gente consegue ter um atendimento, como que se diz? Por exemplo, Enoshima, que é onde fica a vela, eu consegui contratar o Kobe, né? Através de mim, conseguiu contratar uma cozinheira brasileira que fala Nihongo, que fala inglês, que ela vai ter essa comunicação, ela vai conseguir essa comunicação e transmitir, né? Além de fazer todo o preparo, eu tô lá com ela nos 3 primeiros dias, a gente trabalha de uma forma mais ou menos parecido com um restaurante mesmo, né? Então, por exemplo, nos 3 primeiros dias, a gente produz grande parte da alimentação, base de molho, lasanha, e a gente congela isso tudo. Depois a gente só vai regenerando e os pratos do dia, por exemplo, um bife acebolado, feijão, arroz, assim, isso vai ser feito dia a dia, né? Lá a gente colocou também, eu coloquei alguns pratos, como os atletas eles viajam muito, eles ficam muito na Europa, né? Então, para não ficar só naquela coisa do arroz e feijão, eu coloquei uns menus diferentes, assim, tipo paella, própria comida japonesa, comida árabe, tudo para agradar, né? Assim, para a gente tentar fazer o melhor. Mesma coisa no surf, né? Tem algumas exigências dos atletas, que eles são atletas de todos, né? São bem importantes, todos são de ponta, mas esses esportes individuais acabam tendo um pouquinho mais de exigência e os cozinheiros são bem treinados, assim, né? A grande parte, né? Acho que 80, 60% a gente tem uma empresa daqui do Japão, né? Que a gente conseguiu desenvolver uma parceria, né? Então eles produzem esses alimentos para a gente. A equipe, a maioria é brasileiro, então assim eles já têm o tempero brasileiro, eles já têm esse know-how. Então não foi tão difícil assim. Algumas outras teve que ter um treinamento mais persistente, assim, principalmente de utilização, tipos de carne, tipo de corte, para que usa isso? Para que a gente usa essa parte do boi? Uma frita, moe, cozinha, né? O japonês, por ele não ter essa experiência muito, assim, com carne vermelha, carne bovina, teve que rolar vários workshops e treinamentos e receita. Inclusive, sábado eu tô voltando numa das bases, porque trocou um time da cozinha todo. Eu tenho que fazer todo o trabalho de novo, né? Treinar a galera toda, os cozinheiros. Mas eles são super aceitos, assim, eles aceitam muito, eles são super abertos, né? Eles aceitam bastante a nossa culinária, né? E é uma troca, né? Muito legal isso para eles, assim, é muito interessante. Tem até a história do chefe de lá, né? Que é um senhor, assim, que eu consegui, mesmo sem falar Nihongo, a gente consegue ter uma troca legal, assim, sabe? No olhar, no jeito de falar, assim, a gente se entendeu bem, assim, né? Na cozinha. E ele estava falando através de um tradutor, assim, é uma história legal, que ele começou a fazer arroz, feijão e farofa na casa dele, para os Olha, filhos dele, que os filhos dele amam, assim. E ele achava um absurdo, sabe, colocar tudo no mesmo prato. E ainda, de repente, até... Eu tô sendo bem genérico, tá? Nosso cardápio não é arroz e feijão só, né? A gente sim, tem sim. A gente vários pode até pratos falar aí disso depois. brasileira, né? A muqueca, ou a vaca atolada, comida que brasileiro come, né? Parmegiana, estrogonofe. Mas assim, eu tô sendo bem no nosso dia a dia, né? E aí ele fala que os filhos dele pedem para comer, assim, né? Super bacana. E mistura tudo no mesmo prato e come. E eu acho bem legal essa história, assim, que me contaram. Não, esse é o intercâmbio mais legal que tem. Tenho certeza que você também aprendeu muita coisa, né? Agora, se você Sim, puder falar da parte da alimentação, se você, como é que você faz para ter esses alimentos, né? Depois a gente fala do cardápio em si, que você já deu várias
já explicou, né, o nome dos pratos, né? Não falou, agora não é só arroz e feijão, tem estrogonofe, muqueca e tal. Mas como é que é a questão de você conseguir trazer esses alimentos para o Japão? Olha, aqui por ter muito brasileiro, né? Talvez acho que a colônia, sem ser a japonesa no Brasil, né? Aqui no Brasil, aqui no Japão tem muito brasileiro, são quase 300 mil pessoas, né? É muita gente. Aí do Brasil, então aqui se encontra muitos importadores de alimento brasileiro. Arroz, assim, por exemplo, né? A gente compra da Tailândia, que é o arroz, que é o estilo do arroz que a gente come no Brasil, né? O arroz agulhinha. Mas tem na Tailândia, algumas frutas, por exemplo, vêm do Vietnã. No Japão mesmo, né, o Japão não é um grande produtor, né, de alimento, né, devido a ser uma ilha, a ser pequeno, né. Claro que produz o arroz aqui, mas o arroz aqui é o arroz que a gente não utiliza, né. A gente tirou o arroz, o gohan, o japonês, né, por uma questão de gosto mesmo, né. Não é a mesma entrega, né. A gente come aquele arroz soltinho, temperado, que a gente faz no Brasil. Mas o restante a gente tem tudo aqui, né? Mandioca, né? Tem no Vietnã também. Aqui no Japão se planta já mandioca. As carnes vêm da Austrália, porco vem do Canadá. Então, assim, o frango vem do Brasil. Farinha de mandioca, algumas coisas são importadas daí do Brasil, né? Feijão, por exemplo, é daí, né? A gente não conseguiu achar nenhum feijão parecido com o nosso. Então, vem direto daí. Queijo branco também, né? O queijo famoso Minas, assim, que principalmente atleta gosta muito no café da manhã. Ou a gente importa, mas já tem empresas que produzem aqui no Japão também de brasileiros, assim, é muito legal. Descobri bastante coisa, assim, que eu nem imaginava quando eu Nossa, pesquisar sobre isso. eu imagino como é que você vai pensar, assim, desde o primeiro dia, quando você chegou, que o cenário era outro, não tinha pandemia, até quando você entregar o teu serviço na Olimpíada, o quanto que você também vai crescer, não só como pessoa, mas sabendo de coisas muito específicas. Nossa, onde achar isso de alimentação no Japão? Eu acho muito legal, assim, isso de você explorar, né? Também é um desafio para você estar aí, né? Mas você Sim. falou um pouco do cardápio, queria que você falasse um pouquinho mais, assim, das opções, porque a gente tem a questão do fuso horário, né? A gente vai estar no verão também. Então, eu queria que você falasse um pouquinho mais do cardápio, se ele vai ser meio que padrão ou não. Eu sei que em alguns lugares você falou que vai mudar, tem algumas exigências, também se quiser falar mais das exigências. Mas falando um pouquinho mais do cardápio, assim, vai ter comida brasileira, japonesa, mas você está tentando contemplar ao mesmo tempo essas exigências, alguns pedidos especiais. Como que você está fazendo isso, assim, organizando esse cardápio? Assim, o cardápio das bases grandes, né, ele é bem amplo, né, então qual que é a ideia, né, por que que ele é tão amplo? Porque a gente tem atletas vegetarianos, veganos, tem atleta que não come carne vermelha, tem atleta que só come carne branca, então, assim, são muitas opções para atender a todos, não tem nada direcionado, estou dizendo isso nas bases que a gente atende 150 pessoas, né? 150 atletas, pessoas, né? Porque tem toda a comissão técnica também, além dos atletas, então, assim, ele é bem genérico e ele atende a todos, assim, tanto no café da manhã, quanto no almoço, quanto no jantar. Alguns pratos da culinária brasileira, assim, que eu gosto bastante, que eu achei que seria legal, né? Pegar um prato de cada região, uma do Nordeste, um prato do Nordeste, um prato do Centro-Oeste, um prato da região mais pantaneira, assim, mais sul, né? Que é a muqueca, a vaca atolada, o frango com quiabo, feijoada, churrasco, tem os pratos que brasileiro, né, gosta, né, com toda essa nossa descendência italiana, principalmente, e europeia, estrogonofe, frango parmegiana, lasanha, né, e tem alguns esportes que tem algumas exigências, assim, que eu acho bacana, que eu acho interessante, que a gente, de acordo com o que dá para fazer, né? Por exemplo, é muito difícil eu fazer uma tapioca para 100 pessoas, né? Não é porque eu não quero, né? A gente até tem Demora, né? a capacidade, Imagina. mas não dá, né? Imagina, sem tapioca, todo mundo resolve comer tapioca, tem que ter 10 cozinheiros para ficar fazendo tapioca para a galera. Então, foi tirado, né? Porque não rola. Mas tem atletas, por exemplo, que são do Nordeste, né? Que comem cuscuz, que comem a tapioca no café da manhã, né? Mandioca. Tem bastante atleta que tem esse costume, né? E a gente tenta atender, assim, tenta fazer. O judô, né? Um esporte que é muito bacana
trabalho também em parceria com alguns nutricionistas das confederações, né? Então, por exemplo, a Confederação Brasileira de Judô, eles têm uma nutri que viaja com eles e cuida do menu deles, é super bacana. A gente se tornou amigo, né, nesse meio tempo aí, para a gente conseguir fazer uma entrega legal. Ela pediu para mim para tentar colocar um menu japonês, porque como é um esporte que tem, um esporte que é japonês, né? Então tem todo o idioma dentro do esporte, os senseis deles são todos japoneses, então eles têm eles gostam muito, né? Então a gente conseguiu deixar um menu japonês de um dia sim, um dia não, no jantar para eles, para agradar mesmo, né? Assim, a gente tenta fazer o que a gente até onde a gente consegue, né? Onde a gente consegue, a gente faz, a gente vai, assim, a gente não fala não. Legal. E é um trabalhão, assim, que você falou, né? Pensar numa tapioca para contemplar todo mundo. É só a gente pensar, por exemplo, quando tem a oportunidade de ir num hotel, num quiosque, né? Sempre tem fila quando é para pegar tapioca, omelete, essas coisas, porque demora mesmo, né? Imagina Sim, todos os sim. atletas ali querendo ao mesmo tempo, né? E foi legal você ter falado essa questão dos perfis dos atletas, porque vai muito de acordo com a modalidade, né? A gente tem uma atleta do skate de 13 anos, que vai ser a mais nova da delegação, né? A Raíssa, mas tem o Fernando Reis do levantamento de peso, que tem que comer 10 mil calorias por dia, né? Então é É. muito legal esse teu estudo, assim, de Tem, dentro do tem, possível tem atletas que, personalizar. por exemplo, que tem que comer chocolate, né? Assim, é muito engraçado. Hoje eu estava conversando com um nutricionista desse atleta, e que assim, não, ele come chocolate, iogurte, biscoito recheado. Eu falei, nossa, que legal. Né? Tipo, faz parte da dieta do cara, assim, né? Então não tenho que. É isso, né? Espero que essa dieta faça com que ele leve medalhas pra gente, né? Ajuda do chocolate. Sim. E o que mais te fascinou, assim, nesse universo de trabalhar com esses atletas? Porque você vai atender muita gente que vai ganhar medalha, que vai fazer história, alguns rostos que já são consagrados. Como que é para você, assim, pensar? Eu sei que você já teve aquele contato com alguns, né? Muitos, aliás, nessa questão que você falou dos eventos e tal. Mas como que é para você vivenciar esse bastidor, até porque a gente não vai ter nem torcida estrangeira. Então, quem está ali na delegação praticamente são as pessoas que vão vivenciar isso pelo Brasil. Como que é para você fazer parte dessa história, ter contato com esses atletas? Você está curtindo? Então, Ju, é muito legal, assim, é muito legal. Claro, né? Isso que você falou, assim, você falou tudo que como a gente queria, né? Como a gente acompanha na TV, né? Eu gosto muito de NBA, por exemplo. A gente vê um jogo sem torcida, né? Assim, o jogo parece que ele fica mais frio e com certeza a gente vai ser muito difícil a gente ter acesso, né? As áreas, né? As quadras para ver jogo, por exemplo. Mas a gente vai tentar fazer essa torcida e eu acho que o que mais me mexe assim comigo é que é algo que a comida, ela é algo que toca mesmo, assim, né? A qualquer pessoa, né? Não tem como. Acho que a comida, o cheiro, né? Mas você tá fora do outro lado do mundo, né? Tem alguns atletas que moram na Europa, por exemplo, tem alguns atletas que moram aqui na Ásia, que não veem uma comida brasileira há muito tempo, né? Então eles chegam aqui, é um contato, é um impacto muito grande, assim. Então é muito legal a resposta, o olhar deles, assim. Eu fico não precisa nem me elogiar, assim, não precisa nem falar nada para mim, assim, mas eu fico olhando eles comendo e você vê a vontade que eles estão comendo e como eles estão recebendo aquilo, né? Que é um abraço, né? É um carinho. Então eu gosto muito disso, assim, né? De ver, né? A satisfação, a alegria, assim, que realmente, assim, muitos falam que faz total diferença, né? Porque eu lembro quando eu cheguei aqui, meu primeiro trabalho foi com handball masculino, né? E aí a gente não tinha o serviço do café da manhã. Eu lembro que eu vendo aqueles caras de 1,80 m, 2 metros, rodando o buffet do café da manhã com um prato vazio, porque é sopa, é arroz, é missô, é salada, né? Assim, é, é- choca, né? Assim, é um choque cultural. E eles ficam, tipo, apavorados, assim, meu, cadê a banana? Cadê o ovo mexido? Cadê o meu misto quente, né? Cadê meu iogurte? E realmente não tem, assim, o café da manhã ocidental é um almoço, né? Então, foi um tiro bem certo, assim, né? É muito bacana isso. E o que o Japão te ensinou? Porque você disse na sua primeira resposta que o Japão escolheu. E o que você tem aprendido aí com esse jeito japonês de ser? Você falou, né, que eles respeitam muito quando você ensina, sua metodologia.
que o Japão tem de tão especial? Eu acho que aqui a gente aprende a ser mais educado, a dar mais valor ao ser humano mesmo, porque aqui é um país que não existe subemprego, sabe assim? Aqui você tem emprego, né? A diferença social não é tão grande também, né? A gente que vive no Brasil, que a gente veia, né? Isso tudo, assim. É uma coisa que toca muito em mim, assim, de verdade, porque às vezes o dono da empresa, ele pode comer no mesmo lugar que o funcionário mais baixo que ele tiver, né? E assim, não é uma vergonha, por exemplo, Tóquio, né? A gente não é que seja vergonha, assim, mas no Brasil é um pouco discriminado isso, né? A pessoa vai trabalhar de bicicleta, né? Aqui é totalmente normal, assim, você vê as mulheres elegantérrimas, assim, numa bicicletinha indo trabalhar. É super comum, assim, né? O transporte público que é muito utilizado, ele funciona, né? Não é vergonha você ir trabalhar de ônibus, sabe assim? Não, porque tem que ir de carro, você quase não vê carro na rua. As pessoas respeitam isso tudo para usar o carro no final de semana, para sair com os filhos, né? Para ir no shopping. Para trabalhar, a gente tem isso, né? Tem o transporte público, que eu costumo falar isso, né? Eu tô vamos ver, uma base longe daqui, mais ou menos 500 quilômetros. Eu entro num metrô que é aqui, do outro lado da rua, eu saio lá, tudo por baixo da terra, em 1h40, 1h50, mais ou menos, né? Então, assim, impressionante. Mas em mim, assim, o que mudou muito é exatamente essa visão, assim, sobre o mundo, né? Sobre sociedade que você tem, assim, que ensina muito, né? Ensina muito, assim, todos os dias pensar, agradecer e é isso. E para a gente entrar na nossa reta final aqui, eu queria saber de você o seguinte: quando você chegou em 2018, até hoje, assim, né? Porque você chegou e aí tinha a expectativa da Olimpíada em 2020. Aí a gente passou por tudo aquilo da pandemia, os jogos foram adiados, e você está ali praticamente a um passo de começar 100% o teu trabalho no período olímpico. Como é que é para você sentir essa energia de que está começando o maior evento esportivo do mundo, que não só você, mas todos esses atletas tiveram de esperar mais um tempo, mais um ano, né? Exatamente um ano para começar a fazer aquilo que eles mais amam. Como que é para você sentir esse clima de Olimpíada, assim, que tá chegando, tá aí, né? Já estamos respirando a abertura dos Jogos. Como que é para você esse clima? Agora sim vai rolar e de fato vai acontecer. Então, na verdade, assim, até, até hoje, assim, né, a gente fala, só a hora que começar que a gente vai. Eu acho que, assim, quando for a abertura dos jogos, quando eu ver os primeiros atletas em quadro, assim, vai ser algo muito emocionante, assim, porque quem tá, né, dentro desse meio e a gente vê como foi isso, assim, o tanto que a gente teve que se adaptar, a dificuldade que foi, os desafios, barreira, estresse, e assim, quando isso estiver pronto, mesmo, assim, de fato, quando eu ver tudo isso acontecendo, eu falo que, assim, acho que a gente vai dar uma respirada funda, assim, sabe, de alívio e de sensação de que a gente deu o nosso melhor, né, e que seja dessa forma, né. Então, é emocionante, assim, de verdade, é algo que eu não fazia parte, né, desse mundo esportivo, né, mas eu comecei a me cativar mesmo, assim, hoje eu me emociono, eu vejo vídeos, eu vejo a preparação desses atletas, tem atletas que eu criei uma certa amizade, você vê a força que esse atleta tem para ele chegar lá, né? Que ele treina 4, 5 anos aí para chegar lá, para ter um pódio, e às vezes ele não consegue, tá tudo bem, né? Os atletas que vieram para cá, que eu fiquei amigo já nos camps, mas que não conseguiram uma classificação. Então é muito legal, assim, eu me sinto parte, sabe, disso tudo, né? Desses jogos Sim, que vão ser históricos, né? Por por tudo isso que está muitos acontecendo. motivos, exatamente. Muito legal essa questão de fazer parte. Uma coisa que eu esqueci de te perguntar, você falou algumas adaptações. Conta pra gente, assim, como é que vai funcionar, até em termos de capacidade, como que vai ser servida a comida, se os atletas vão poder, né, se servir, ou se vai ter alguma operação diferenciada, pensando em pandemia, vai existir algo nesse sentido de adaptação? Sim, sim, a gente teve que refazer todo o plano, né, do serviço, né, da cozinha. A gente tem uma equipe médica que nós fizemos reuniões. Eu estava no Brasil, fizemos reuniões presenciais, assim, falando sobre isso, e reuniões online, assim, com 5 médicos diferentes para a gente conseguir chegar e criar um protocolo nosso, né?
estudando, claro, os protocolos de outros países, Estados Unidos, a gente usou como estudo de caso, Espanha, o próprio comitê organizador, né, como é o serviço lá na Vila Olímpica, o nosso serviço é bem parecido, é um sistema de buffet, a gente trabalha com distanciamento, então, assim, pensa, antes a gente poderia atender 100 pessoas ao mesmo tempo, essas 100 viraram 48, né, então, assim, o nosso período de alimentação agora é um pouquinho maior, a gente teve que limitar o tempo de alimentação deles, então eles vão ter mais ou menos 40 minutos para comer, não é um ambiente social mais, né, não é mais aquela coisa de um ambiente de confraternizar, né, então a gente está usando todos os protocolos, máscara, luva, álcool em gel, distanciamento, eu criei um método meio que assim, da minha cabeça, que acho que funcionou, né, os médicos gostaram, que a ideia é a gente não fazer esses atletas circularem, né, pelo restaurante. Então a gente vai ter uma bandeja bem grande e orientá-los a colocar tudo que eles vão comer ali. Então, assim, a gente tirou o suco, por exemplo, que era servido no copo. O suco era uma caixinha agora, que você vai pegar o teu suco, vai levar para a mesa, junto com a entrada, com o prato principal, com a sopa, com a sobremesa, com a água, com tudo, né? A ideia, assim, é você ir para a tua mesa, com tudo que está ali, comer, você vai levantar para ir embora. Tá. Mais ou menos essa é a ideia. Para evitar circular, a gente está separando também as bases mistas, né, que a gente chama, que tem vários esportes na mesma base, eles vão comer cada um em uma área, a gente está trabalhando nisso ainda, né, que a gente tem as chegadas e fazer esse cruzamento todo. Então, assim, por exemplo, handball só come com handball, vôlei só come com vôlei, os atletas de esporte individual vão comer numa área que além de ter distanciamento, tem aqueles acrílicos que separa. Então, é todo esse planejamento, assim, pensa, né, no trabalho que isso dá, né? Então, eu acho que essa fase final aí, a gente está bem nisso, assim, a gente está planejando isso. Caramba, que trabalho, né? Uma logística que já é complexa num período normal, né? Sem pandemia. Nossa, muito legal. Tem mais alguma coisa que você queira falar, Alan, que a gente não tenha comentado aqui, perguntado? Alguma coisa que você acha legal falar? Ou você acha que a gente já falou sobre bastante coisa? O que você pensa aí? Não, acho que a gente falou tudo. Acho que tá legal, né? Ótimo. Não, por mim também. Já tirei todas as minhas dúvidas aqui. Alan, eu queria te agradecer de coração, parabenizar pelo seu trabalho. Você faz parte disso, né? Das conquistas, de tudo que os atletas vão viver. Tenho certeza que no final da Olimpíada você vai ter muitas outras histórias para contar. Tá convidadíssimo a voltar aqui para relatar essa experiência pra gente. Legal, vamos sim, vai ser legal. Vamos, aí a gente conversa como é que foi o saldo aí da operação. Espero que você tenha muitas outras experiências com o esporte também. Boa sorte aí no Japão. E conte com a gente aqui, a gente vai estar na torcida, né? A gente estava falando que vocês da comissão vão transmitir esse calor brasileiro para eles, então é muito legal saber que vocês estão tão empolgados quanto os atletas, porque todo mundo faz parte disso, né? Os atletas costumam falar que quando eles estão lá performando, competindo, tem muita gente por trás, é legal eles valorizarem isso, e você é uma dessas pessoas, então eu te agradeço a atenção, tem a questão do fuso, questão de você estar aí na correria. Então é muito legal você ter um tempo para esclarecer isso pra gente, até porque é legal as pessoas conhecerem o que vem por trás de uma conquista de um atleta, né? E com certeza o chefe executivo do time Brasil está incluído nesse combo aí. Então, obrigado, um abraço, bom descanso agora e até uma próxima oportunidade. Bom trabalho, viu? Obrigado, boa noite. Bom dia, quer dizer. Tchau. Na trilha do pódio.